E aí, povo, bom dia. Essa semana, 2 vídeos, né? Vídeo de português e outro de redação. E aí, eu queria que vocês botassem na página 59 pra gente estudar, né, as vozes verbais, certo? As vozes verbais. O que são as vozes verbais? Vamos lá. Já eu vou esperar um pouquinho vocês colocarem na página, abrir o livro de vocês, página 59. O que são as vozes verbais? Vamos lá. As vozes verbais são uma relação do sujeito com a ação do verbo. As vozes verbais, elas trazem ou o sujeito ele vai ser paciente nessa ação, ou o sujeito vai ser o agente dessa ação, ou o sujeito ele vai fazer a ação em si mesmo. E aí a gente vai ver os tipos dessas vozes, né? E aí o livro traz assim pra gente. Nos períodos, o sujeito pode se relacionar com o verbo de diferentes maneiras. E essa é as vozes verbais. É a relação, as relações diferentes que o sujeito tem com o seu verbo. E aí, estabelecendo diferentes relações e sentidos. Os tipos de relações que se estabelecem entre esses termos são chamados de vozes verbais. E aí, as vozes verbais podem ocorrer de 3 formas: a ativa, a passiva e a reflexiva. E aí, ele traz aí a voz ativa. E aí, ele manda a gente ler um parágrafo retirado de Lampião, Rei do Cangaço, um texto, né? Vamos lá. Em tempos de calmaria, os cangaceiros dividiam o tempo entre a fé e o prazer, jogavam cartas, bebiam, promoviam lutas de homens e de cachorros, faziam versos, cantavam, tocavam e organizavam bailes. Para essas ocasiões, se perfumavam muito. Há relatos de que os bandoleiros perfumavam até os cavalos quando andavam montados, um hábito perigoso. Às vezes, a polícia os identificavam na caatinga pelo cheiro forte dos perfumes. E aí, os verbos destacados, eles trazem, né, que são classificados como verbos transitivos diretos, como vimos. E aí, vocês sabem que os verbos transitivos diretos são aqueles verbos que precisam de um complemento, pois esse complemento, ele vem ligado diretamente com o seu verbo, sem a necessidade de preposição, né? E aí, quando a gente tem a voz ativa, é quando o sujeito, ele pratica a sua ação. Quando o sujeito está ligado ao seu verbo, praticando aquela ação. Por isso que ele grifou aqui. Dividiam, jogavam, promoviam, faziam. Então, todas essas ações destacadas aqui, o verbo traz um sentido de que a ação feita é a ação feita pelo sujeito. Ele pratica uma ação, ele divide, ele joga, ele promove, ele faz, ele organizava, ele perfumava. Então, todas as ações são ações da voz ativa. É quando o sujeito, ele pratica a sua própria ação, certo? E aí, nós temos na voz ativa, né, verbos transitivos diretos, que estão relacionados a seus objetos diretamente sem uso da preposição. Por isso que todos as preposições, elas vão ser compostas, as preposições não, os predicados serão compostos por verbos transitivos diretos, certo? E aí é o que ele fala aqui. Os cangaceiros dividiam, e quando a gente fala dividiam o quê? Aí dividiam o tempo. O tempo seria o meu objeto direto e dividiam seria o meu verbo transitivo direto. E os cangaceiros jogavam a mesma coisa e os cangaceiros promoviam lutas. E é a mesma coisa, certo? Nos 3 casos, os verbos transitivos diretos se ligam aos 2 termos: o sujeito, que são os cangaceiros que praticam essa ação, e o objeto direto, o tempo, cartas e lutas. Analisando a maneira como essa ligação foi feita, percebemos que, nos 3 exemplos, os cangaceiros praticavam aquelas ações. Nesse caso, os termos aqui nós chamamos de voz verbal ativa ou simplesmente voz ativa, que é quando o sujeito ele pratica a sua própria ação, certo?
E aí nós temos a voz passiva. O que seria a voz passiva? A voz passiva é quando o sujeito do verbo, ele, de agente feitor dessas ações, ele se transforma em agente paciente. E aí, ao invés de ele praticar aquela ação, ele recebe uma ação. E aí nós temos dois tipos de voz passivas. E a gente vai ver assim adiante. No entanto, essas frases poderiam ser escritas de outra maneira. O tempo era dividido pelos cangaceiros. Cartas eram jogadas pelos cangaceiros. E as lutas eram promovidas pelos cangaceiros. E agora houve uma inversão de termos. E aí é o que eu disse a vocês. O objeto, ele vira sujeito. E o sujeito, ele vira agente da passiva, né? E aí, com essa mudança, observe o sujeito se tornou o alvo da ação verbal, a ação praticada pelos cangaceiros. Assim, nesses exemplos, ocorre a voz passiva. O termo, pelos cangaceiros, é classificado como agente da passiva, que o agente da passiva é aquele que recebe as ações, né? E aí, a gente tem o primeiro tipo de voz passiva, que seria a voz passiva analítica, que a gente vai analisar todos os termos. E aí, quando a gente constrói essa voz passiva analítica, a gente tem que prestar atenção em todos os termos. A gente tem que prestar atenção na reformulação do sujeito, que aí ele troca de lugar, vem como agente da passiva. Tem que ficar ligado também no seu predicado, que o predicado e o verbo, ele vai mudar dentro do predicado. A gente não vai ter mais um verbo transitivo direto, a gente vai ter um verbo transitivo e a gente mudando ele vai ser um verbo transitivo indireto, certo? Que ele vai querer uma preposição e tudo mais, certo? E aí, se vocês me virem olhando para baixo aqui, é porque eu tenho minhas anotações para lembrar de falar tudinho para vocês. Vamos lá. E aí, a voz ativa, a voz passiva, o sujeito sofre a ação e ele vira o sujeito paciente, o agente da passiva. E aí, a gente tem que prestar atenção que, na voz passiva analítica, como o livro fala para vocês, é formado pelo verbo ser mais o particípio do verbo principal. Ou seja, quando a gente tem essa formação, a gente precisa colocar um verbo auxiliar mais um verbo principal para a caracterização dessa ação, certo? E aí, a voz passiva analítica tem origem na voz ativa. O agente da passiva passa para a função de sujeito da voz ativa. E é o que eu tinha explicado para vocês, para não ficar muita informação, né? A voz passiva analítica, ela traz a troca das funções do sujeito. O sujeito, antes, ele praticava aquela ação. Na voz passiva, ele traz o sujeito como agente da passiva, que ele começa a receber essa ação. E aí, para a formação dessa frase, eu tenho que colocar na frase junto com o meu agora sujeito, que antes era meu objeto, eu tenho que colocar o meu sujeito mais o verbo ser ou o verbo ser ou o verbo estar, que são verbos de ligação, mais o particípio passado do verbo principal. E aí, mais o nosso objeto. Vamos lá. E aí, ele traz uma distinção sobre como a gente forma a voz ativa. A voz ativa, eu tenho que ter o meu sujeito mais o meu verbo, que seria transitivo direto, porque o objeto é o objeto direto. E aí, depois, na voz ativa, eu tenho o sujeito, que antes era o objeto. Depois, eu tenho o verbo ser, né, conjugado aí. Agora, ele tá aqui no passado. Eu tenho o meu verbo transitivo direto, que pode ser mudado, e na maioria das vezes ele é mudado pelo verbo transitivo indireto, que aqui a gente vai ver o uso da preposição pelos, e aí ele não continua sendo o verbo transitivo direto, ele forma o verbo transitivo indireto, que aqui a gente vai ter a preposição pelos, né? E aí a gente vai ter o agente da passiva, que antes era o sujeito. Repetindo, quando a gente estuda
voz passiva, a gente estuda transitividade verbal, a gente tem que ficar ligado em como a composição frástica, ou seja, a composição da frase, ela se tem. Na maioria das vezes nós temos sujeito, verbo, predicado, que esse predicado vai ser o verbo mais o seu complemento, que seria o objeto. E aí, na voz ativa, essa composição frástica, ela vem o sujeito, que seriam aqui, página 61, tá, minha gente? Que seriam aqui os cangaceiros, sujeito. Verbo transitivo direto, organizaram. Aí eu pergunto ao verbo o quê? O baile, que seria o meu objeto direto. Objeto direto porque não está ligado ao verbo com a ajuda de uma preposição. Então, essa organização frástica da voz ativa. Sujeito mais verbo transitivo direto mais objeto direto. Diferentemente da voz ativa. Que aí, o meu objeto direto, que era o cangaceiro da voz ativa, ele passa a ser sujeito na voz passiva, né? E aí, eu tenho que ter, junto desse sujeito, um verbo ser ou verbo estar, que seria o meu verbo auxiliar. Dependendo da ação, ele vai ser conjugado de acordo com o tempo dessa frase. E aí, como tá falando de uma ação passada, foi o meu verbo auxiliar foi conjugado no passado, pretérito, né? Pretérito perfeito. E aí, eu tenho organizado. E organizado, como o livro está dizendo, verbo transitivo direto não é verbo transitivo direto. Ele passa a ser verbo transitivo indireto. Porque eu me ligo pelo agente da passiva, que antes era o meu sujeito, com a ajuda da preposição pelo, né? E aí, nós temos o sujeito, o baile, foi o verbo ser, que é o meu verbo auxiliar, mais o meu verbo principal, organizado, que seria que eu estaria formulando esse verbo principal na voz passiva, né? E o agente da passiva, que seriam meus objetos indiretos agora, pelos cangaceiros, certo? E aí, a voz passiva sintética, pronominal, que aí é quando eu coloco o pronome dentro da frase, que é geralmente quando a gente tem aquela colocação pronominal do verbo se. Vende-se, organiza-se, canta-se, faziam-se, entendeu? E aí é formada por um verbo acompanhado pelo pronome apassivador se. Organizam-se um baile, e a voz passiva sintética pode ser transformada em analítica. E aí, como a gente fez, como a gente viu aqui, organizou-se um baile, voz passiva sintética, e o baile foi organizado, uma voz passiva analítica. E aí, quando a gente sabe essas transformações, quando a gente conhece, eu vou mandar esse esqueminha para vocês quando eu mandar o vídeo, quando a gente conhece a composição frástica de todos esses mecanismos, né? De todas os termos da frase. Se eu tenho uma voz ativa, eu venho primeiro com o meu sujeito, mais um verbo transitivo direto, mais um objeto direto, logicamente. E aí, a voz passiva, eu tenho um sujeito, que antes era um objeto, ele passa a ser sujeito, mais um verbo auxiliar, ser ou estar, dependendo da ação verbal e do tempo verbal, ela vai ser ou no presente, no passado, no pretérito, aliás, ou no futuro. E aí, mais o meu verbo principal, né? Como principal na voz passiva. E mais o meu agente da passiva. Tudo isso eu tenho que estar organizado para eu ter uma frase na voz passiva e outra que eu disse anteriormente na voz ativa. E aí, a voz sintética é pronominal, é quando a gente traz eu não sei nem se essa palavra existe. A pronomização, a pronominação do verbo. É quando eu coloco o verbo principal mais a partícula se e eu coloco o complemento. Aí eu faço vende-se uma casa, vende-se uma bicicleta, faz-se alguma coisa, organiza-se algo. E aí, para eu mudar essa voz passiva analítica, voz passiva sintética, minha gente, sintética, não é sintática, sintética,
Quando eu vou organizar ela para voz passiva analítica, eu tenho que saber a organização frasal. Então, a diferenciação delas é pela voz do verbo, como esse verbo se faz, como esse verbo ele se constrói, qual a relação do verbo com o seu sujeito, mas a organização da frase. Porque a minha voz ativa, a minha voz passiva, os dois tipos de voz passiva, sintética e analítica, todas elas vão ter um tipo de organização frástica, e eu tenho que saber todas essas organizações. E a voz reflexiva também vai ter. Então essa é a diferenciação, como o sujeito vai se comportar em relação ao seu verbo e como a organização da frase vai se fazer para que essa organização, para essa relação sujeito e verbo seja efetiva, né? Porque eu preciso de uma organização frástica para que o verbo e o sujeito elas tenham essa relação ativa, passiva, reflexiva, certo? E aí, a voz reflexiva indica que a ação verbal não tem outro ser como alvo. Nesse caso, a ação pode principalmente ser feita pelo próprio sujeito. E aí, os cangaceiros se perfumavam. Quando ele se banhava, ele se penteava. Então, todas essas ações que são feitas pelo sujeito para si mesmo são da voz reflexiva, né? Os cangaceiros se perfumavam e atuar reciprocamente entre mais de um agente. Eles se escondiam na caatinga. E aí, essa voz, ela pode ser referente à primeira pessoa do singular e à primeira pessoa do plural, certo? Que seria eu e nós. E eles também dependendo do pronome da frase. E aqui eles se escondiam na caatinga. E é uma ação feita por eles, para eles mesmos, entende? Então é isso. Qualquer dúvida vocês podem falar comigo, tá? E aí, prática linguística, tem um textinho para vocês lerem aí, pra gente fazer a atividade, né? Atividade, página 62, 63 e 64. E 65 também, que é até a 14, né, minha gente? E aí, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão reler essa atividade, né? Que essa atividade começa esse assunto começa na página 59. Aí são 59, 60, 61 assunto. E a partir da página 63, página 61, 62, texto. E página 63, 64 e 65 até 14ª questão vocês vão fazer para me entregar até sexta-feira. Como é muita coisa, eu vou mandar vocês entregarem sexta-feira com a atividade de redação, tudo junto, tá? Próxima sexta, certo, minha gente? E aí vocês mandem para mim, que é a atividade pra gente fazer. Vocês mandem, eu corrijo, e aí a gente começa a redação pra gente fazer o nosso texto, né? Que semana que vem vou mandar pra vocês. Vou mandar pra vocês atividades, certo? Atividade de redação para que vocês façam o texto. Certo? Pessoas, qualquer dúvida sobre o assunto, quiser que eu explique, vocês se não tiverem alguma dúvida, podem pedir para mim, que eu estarei tirando algumas dúvidas, certo? Beijo para vocês e até semana que vem.